Jadson, porque o primeiro problema do Corinthians era criar. O Corinthians no primeiro tempo foi absolutamente nulo na criação. Então você resolveu o primeiro problema. Vamos ajeitar o meio campo. Recorreu ao banco, pegou o Jadson, manteve o Matheus Vital mais aberto. Aliás, pela esquerda. Uma mudança imediata. Não, e a diferença que fez, né? Rapidamente, nos primeiros toques na bola, o Jadson já conseguiu arrumar o meio campo. E aí veio o segundo problema. O meio campo está arrumado, as jogadas começam a ser criadas, precisamos ajeitar a finalização. Foi aí que o Bocelli entrou fazendo essa dupla com o Gustavo. Dá para avaliar alguma coisa do Bocelli? Não. Hoje não. Hoje praticamente não tocou na bola. Fosse nos seus velhos tempos, sem nota. Pouco tempo em campo. É isso? Pouco tempo, né? Mal pegou na bola, algo daquele tipo, né? Mas assim, legal para tirar essa questão da novidade, de você ter contato com o elenco. Talvez ter vivido ali o pré-jogo, a concentração, o almoço, o bate-papo tenha sido mais importante para o argentino do que propriamente os 20 minutos que ele esteve em campo. Praticamente não pegou na bola, mas me parece que o comportamento dele, você até citava isso na narração, o Alexandre trazia essa informação, o comportamento, a dedicação dele, as atitudes, parece que já contaminaram e fizeram com que o grupo o tenha embaixo do braço. Ele entendeu o Corinthians, ele é um cara muito interessado para se ambientar rapidamente e não esperar que isso aconteça. Ele vai ao encontro da pronta adaptação ao Brasil. Só queria acrescentar que assim, para a gente poder dizer, no Globo era atuações, no Estadão era como, Vila? Chamavam lá as atuações também. Atuações também, né? E o detalhe, você podia só usar 3 palavras e a nota, era fácil avaliar. Não, no Globo tinha um pouquinho mais. E não comprometeu. Tinha um pouquinho mais para escrever. Isso, porque é o seguinte, o sem nota, ou o cara jogou muito pouco tempo, 5 minutos em campo. ou então você está detonando ele, é pior que um 0, né? O sem nota o cara que foi mal mesmo era 1, né? Eu acho que o Bocelli ia ser entrou e não comprometeu, nota 6. E o 0 era assim, dedicado, nota 6. Ali dava um nota 5. O cara que não... não comprometeu, mas também aí nota 5 e não se fala mais. Boleirada incomodava, né, Grafite? Eu tenho uma experiência meio traumática com notas, né? Quando eu jogava no Grêmio, tinha o jornal lá, o Diário Gaúcho, que tinha a bola na metade, a bola murcha e a perninha de pau pendurada assim, ó. Abri o jornal olhando. Eu nem via, eu chegava em casa no apartamento, porteiro, te deram perna de pau de novo. Era direto, rapaz. Você tentava não saber, mas não tinha jeito, mas ele me informava, o porteiro, não tinha como. O porteiro não tem Muito bom. Que pena, né, essa tradição. Eu só queria lembrar, gente, o Romero, ele está de saída e hoje vimos aqui, ao que tudo indica, né? Porque ele não renova contrato, pode assinar um pré-contrato, enquanto ele não define a vida dele, a diretoria deixa ele para trabalhar separado do grupo e enfim, vamos ver o que acontece. Não está decretada a saída dele, mas é provável, né? Pelas tentativas de renovação que não acontecem. O que não acontece. E a chance do Gustavo dar certo me leva a lembrar o Romero, porque o Romero é um atacante de pouquíssimos gols. Apesar de ser artilheiro da Arena Corinthians, ele está aqui há muito tempo, e isso justifica o porquê dele ter ultrapassado o Guerreiro. Ele é um cara de muita entrega. Então, é claro que isso não basta, porque as posições são diferentes, né? Um atacante de lado e um centroavante, né, de um clube do tamanho do Corinthians. O Gustavo tem entregado gols, mas eu acho que a identificação ela passa a ser muito rápida, Barreto, pelo estilo de jogo que me lembra o Romero. Um cara que luta demais e que acaba encantando ao torcedor, não pela técnica refinada, pelo estilo de jogo apurado, mas pela força de vontade, pela maneira com a qual ele se dedica a ajudar ao ataque com gols e à defesa também. Mas os 3 atacantes que a gente citou até agora, taticamente falando, nenhum faz as funções do Romero. O Romero se notabilizava, como você falou, o artilheiro da Arena e voltava muito para fazer aquele famoso acompanhamento de lateral. Não, eu estou lembrando só o estilo, entendeu? A entrega. São perfis de jogo diferentes. Mas isso é legal, que é um xadrezinho que talvez o Carille tenha que se adaptar. Por exemplo, você tem aquele conceito de jogo. Eu quero o Corinthians montado como era 2017. Mas será que você tem as peças, por exemplo, que faça a função que o Romero fez? Bocelli não faz isso. O Gustavo não volta para acompanhar a lateral. Wagner Love, tão pouco.
Então você percebe que assim, você vai abrir mão do Gustavo que está fazendo um gol por jogo porque ele não acompanha a lateral? Não é melhor você ajustar o time para manter o Gustavo com esse aproveitamento? Então é um quebra-cabeça interessante que o Fábio Carille vai ter que confrontar os conceitos que ele tem com a realidade de performance dos jogadores nesse momento. Vai ter que fazer o tal do encaixe, né? Eu concordo com o Guga. Exato. Que no sentido comportamental, o Bozelli tem a famosa cara do Corinthians, né? Eu acho esse termo interessante porque, assim, muitas vezes a gente aplica jogador bom, né? Ninguém vai dizer assim, não quero o Messi porque ele não tem a cara do meu time, né? Isso não existe, né? Mas realmente no sentido assim, do que o torcedor de cada clube gosta, né? O estilo, a característica. O que a gente já viu do Bozelli até agora realmente parece que combina com o torcedor corintiano. Os primeiros contatos também já foram, né? Ele nas redes sociais e tal, já se dizendo encantado com a grandeza do Corinthians. E isso realmente parece que vai dar certo, né? Nesse lado do comportamento. Agora, com relação ao Romero, né? Essa é uma situação que precisa ser resolvida no futebol brasileiro, né? Criou-se a figura do pré-contrato. Então você tem 6 meses em que o clube não tem mais nenhum controle sobre a permanência do jogador. Ou perde sem dinheiro algum ou o cara cumpre o contrato até o final até o final e o clube perde, ele sai sem o clube ganhar dinheiro algum. Então, quem sabe como é que os contratos são fechados pode até estar dizendo agora, o Barreto está falando uma grande besteira, mas será que não dá para fazer todos os contratos terminando no fim do ano, não? É que depende muito da época da chegada, né? Olha a opção que o Corinthians tem agora. Fazer 3 anos. Depende. Olha a opção que o Corinthians tem agora fecha em dezembro. Ter um jogador por um semestre ou manter um jogador contratado recebendo salário para não jogar. Mas se ele tivesse até o final do ano em julho, ele poderia estar vivendo essa situação que ele vive agora. Ele pode assinar o contrato em julho, mas vai encerrar a temporada. E eu acho que a grande diferença na interpretação do Corinthians é essa. Que aí a discussão passa... o Romero, porque em determinado momento do ano, sacramentada a saída, você vai precisar modificar o que você construiu, né? Você vai ter que mudar o seu trabalho. E se ele fica até o fim, só vai ter uma discussão que existe muito no futebol brasileiro. Eu me lembro do Lucas Lima no Palmeiras. Se ele está com a cabeça no clube ou não está, se vai ter queda de rendimento. Isso não dá para evitar. E que não é existindo a figura dos últimos 6 meses... O Barreto. Não é. Animicamente não é. O Guga e o Vila já chamaram. Vamos passar a palavra lá. Eu não gosto dessa história de afastar o jogador, sinceramente. Eu entendo o que vocês estão dizendo em relação à montagem do grupo. Agora, o Romero é suficientemente adulto e profissional, ele sempre se mostrou profissional. A gente pode questionar as qualidades técnicas, mas entrega, dedicação com a torcida, com o clube, não dá para falar nada. Então, assim, eu acho que é muito melhor contar com o Romero. Você pode até não colocá-lo de titular, justamente para a equipe ir se moldando para depois da saída dele. Aí eu concordo. A mão de um cara que é importante para o grupo. Não, o Militão, por exemplo, jogou até o final, até o último dia antes de jogar no Porto, e fez muita falta. E foi a mesma situação. São Paulo tentou renovar com ele 1, 2, 3 vezes, não conseguiu, falou, tudo bem, mas eu não vou te liberar antes, você vai jogar até o final do seu contrato. Como reza o contrato, entendeu? Não, isso eu entendo. Que o jogador tem que cumprir o contrato, eu entendo. O que eu acho que o tema aqui é o planejamento do elenco. Sim. Porque, assim, me parece que hoje só faz sentido o Corinthians ter o Romero como um reserva útil. O cara que vai sentar ali no banco e suprir uma necessidade de jogo. De que não adianta buscar esse encaixe que você citou com um jogador que em junho não vai fazer parte do grupo, né? Isso aconteceu com o Flamengo em outras circunstâncias. Não, aconteceu com o Flamengo agora com o Diego. Não, com o Vinícius Júnior, né? Não, mas aí era outra circunstância. O jogador estava vendido e estava esperando completar 18 anos para sair. Mas virou o principal jogador do clube no primeiro semestre. Aí o segundo semestre, o Flamengo passou todo o segundo semestre tentando entender a saída do Vinícius Júnior. Quem jogava por ali, como é que repunha aquilo, como é que a saída principal era por ali, por aquele lado. Mas aí voltou para o planejamento do Flamengo. Ele sabia que já havia a possibilidade do Vinícius sair. Mas como é que faz isso? Mas questionavam ainda que o Flamengo ia tentar um reempréstimo com o Real Madrid. Foi o que não deu. Mas aí bota o moleque no banco para ver, a torcida, no seu ouvido. Vamos lá, o Vila e o Guga já chamaram de novo. Não, é que eu acho que o Corinthians não tem a sobra que tem o Flamengo, com o Giovani, enfim. Eu acho que o Corinthians não pode
prescindir, abrir mão por uma questão de montagem de time, nem que ele seja reserva. Eu entendo o raciocínio do Rafa. Como é que você vai contar com um jogador que daqui a pouco vai arrebentar o seu modelo de jogo porque ele vai embora? Mas para o segundo tempo, para revezamento no elenco, eu não abriria mão dele, não. Nesse momento, eu acho que essa questão de planejamento que o Marcelo citou, a gente vai ficar enxugando gelo. Porque o interesse do clube é um, o interesse do jogador e do empresário é outro. O clube pensa no final de temporada, de final de ano, calendário brasileiro. O jogador já faz um contrato pensando em ficar livre ali na janela de transferência do meio do ano. Então, os discursos não batem, os interesses não batem. E só indo um pouquinho no que você citou, independentemente desse conflito de interesses, de datas, de momentos do ano para sair, eu só não acho legal quando o clube faz o que fez com o Romero, independentemente da situação dele, afastar, ou quando o jogador, como a gente viu em alguns casos, por exemplo, o Arrascaeta, desaparece, some do clube, do treino, enfim. O jogador, falta de comportamento. Jogador e clube, numa situação como essa, começam a se encarar como inimigos. E isso não faz muito sentido, independentemente de terem interesses ali de datas diferentes. Bom, a gente vai embora porque as luzes já estão se apagando aqui na Arena Corinthians. Faz tempo que eu não vi o Marcelo. Mas a gente segue com a vitória do Corinthians 1-0 em cima da Ponte, porque o Fábio Carilli chega para a entrevista. Barreto, um abração para você. Um abraço. Desejo um bom programa ao Grafite, ao Rafa Rezende. Vamos ao técnico do Corinthians. Valeu. Então, o jogo foi mostrando essas situações, eu fui conversando com o Leandro, que é meu auxiliar ali, que estava no banco comigo hoje, e a gente foi fazendo essas modificações. Mas está longe ainda daquilo que a gente espera. Dos 3 jogos que a gente fez no campeonato, do São Caetano, para mim, foi o melhor. Cara, a gente está muito tranquilo aqui, meu. A gente está com 20 dias hoje de pré-temporada, já no 3º jogo de campeonato. Essa vitória ela é muito importante, ganhar sempre é bom, mas eu ia ficar muito mais feliz se o nosso rendimento fosse melhor. Eu estou buscando rendimento ainda. A vitória é boa, não pode esconder os nossos erros, como uma derrota também não pode esconder tudo aquilo de bom que a gente tem feito até agora, né? Então é um início, jogadores chegando, jogadores para estrear. Enfim, a diretoria trabalhando bastante. Eu estou muito feliz com o que está acontecendo até agora, mas sabendo que tem que melhorar bastante. Fábio, boa noite. Com a chegada do Love, o pessoal nas mesas redondas por aí ficou quebrando a cabeça, né? O Love vai jogar do lado do Bozelli, do Gustavo, vai jogar com 2 centroavantes. Hoje você usou os 2 centroavantes, né? O Gustavo e o Bozelli. Foi uma situação de jogo ou você já está pensando mais ou menos assim com a chegada de outro jogador da posição? Pô, Marcos, eu não sei nem quando o Love vai desembarcar, não sei a questão física, não sei quantas rodadas, não tem como pensar, entendeu? Foi uma situação de a gente começou a liberar cruzamento do lado, por isso de colocar o Mauro, um time que não tinha transição da Ponte, era mais um time de posse, que nos deu tranquilidade para fazer essa modificação, mas nada de pensar no Love. E a minha ideia, sim, agora que oficializou, jogar um 9 e mais o Love, que é outra característica diferente de Mauro e diferente de Gustavo, né? Então começa a projetar, mas eu não sei quando, né? Não sei a forma física. Falei com o Love ontem à noite, mas não quis perguntar quando vai chegar, como está a tua questão física, porque eu sei que ele vai chegar aqui, vai ter que fazer todos os testes, ser avaliado, aí a gente vai ter uma noção melhor de quando a gente pode começar a pensar, começar a usar o Love. Mas no jogo de hoje, não nada disso. Se eu sei que o Love está aí quarta, domingo que vem, você já começa a esboçar alguma coisa, mas longe disso, sem previsão nenhuma. Então foi o que o jogo mostrou mesmo, ter colocado os 2 atacantes. Carilli, aqui à sua direita. Você, em outra coletiva aqui, disse que várias disputas ainda estão abertas no time, né? Existem inúmeras possibilidades. Hoje, 7 jogadores ganharam oportunidade. E no segundo planejamento, você já colocaria uma equipe mista ou mais para reserva, como fez hoje. No próximo jogo, você pensa em colocar o time que vinha jogando ou algum jogador, de repente, te agradou, pode ganhar alguma oportunidade de seguir, de ter uma sequência? Você pode fazer modificações? Já pensou mais ou menos em cima disso? Não, começo a pensar segunda de manhã, mas o certo é que quarta-feira vai para campo aquilo que nós acharmos o melhor nesse momento, né? Pode ter eventualmente alguma modificação. De qual time? Sim, mas esse que jogou hoje ou outro?
Não, cara, você está querendo dizer dos dois que fizeram os 2 primeiros jogos, aquela base vai ter mudança? Bem provável que sim. Gostei de algumas peças individuais hoje, eu conheço individualmente todos eles, agora é a questão mesmo do tempo para que dê entrosamento e conjunto para eles. Mas o que eu vou colocar quarta-feira em campo é aquilo que eu e minha comissão já vai estar achando que é o melhor nesse momento. Carilli, tudo bem? Queria fazer uma pergunta sobre o Danilo Avelar. A gente sabe que é um jogador que o torcedor tem uma cobrança talvez a mais com ele. Quando sai o nome dele na escalação, a gente sente que tem menos aplauso. Alguns torcedores até vaiam mesmo antes dele entrar em campo. Você está fazendo algum trabalho especial de conversa com ele? Tem especulação de possível retorno do Arana? Você tem trabalhado essa questão com o Avelar? Não tenho falado nada com ele, porque ele é um cara de uma personalidade e a cabeça muito boa, e discordo de quem está falando isso. Para mim fez 3 jogos assim numa média tranquila, tirando o jogo de hoje contra o Guarani e contra o São Caetano, foi o jogador que mais chegou e que mais cruzou bolas na área, né? Então tá um pouquinho isso do ano passado, não tá entrando bola no teu setor, jogador experiente, alto, de imposição física, né? Então, mas com trabalho e com a personalidade que ele tem, aos poucos isso vai mudar, e os resultados chegando também, uma organização melhor de jogo, vão começar a pensar diferente sobre o Avelar. Professor, você resolveu botar o Jadson, o Fagner, os mais experientes ali no final no segundo tempo, né? O jogo, quando você colocou o Jadson, ainda estava empate o jogo. Foi muito para buscar a primeira vitória, embora você fale que não está buscando ainda resultado, está mais performance mesmo, desempenho, ou se o Corinthians não tivesse empatando, já tivesse vencido, você não ia usar esses experientes aí, ia poupá-los? Não, cara, é assim, ó, buscar resultado a gente tem que buscar sempre, né? Eu ia ficar muito mais feliz se o nosso rendimento hoje fosse melhor, se o goleiro da Ponte tivesse feito 10 defesas e rendimento e resultado. Resultado é que a gente tem que ir sempre. O jogo me mostrou isso. Se eu tivesse ganhando, eu não ia tirar, ia colocar mais um volante. Eu deixei todos preparados no intervalo. Chamei Ramires, já passei Ramires, conforme a situação do jogo vai ser assim. Chamei Sornosa, chamei todos, né? Chamei Richard, chamei todos. Só fica atento que o jogo vai me mostrar, eu vou fazendo modificações. Fiz a terceira muito cedo, com 21 ou 22 minutos, me arrisquei ali nessa questão também. Eu sei que o Pedrinho já começou a sentir um pouco no final, o Matheus Vital também, que jogadores que fizeram a primeira partida agora 90 minutos, mas eu tinha que arriscar, eu tinha que tentar, jogando em casa e em cima daquilo que a Ponte nos mostrou também. Por isso que a gente teve tranquilidade para fazer, mas deixei todos preparados. Carilli, boa noite. Muito bem, ouvimos então aí um trecho da entrevista coletiva do Fábio Carilli, técnico do Corinthians. Um trecho interessante ali, né? Resultado eu busco em todo jogo, não dá para, né? É claro que assim, você tem uma tolerância maior com o resultado no